Deus, feliz sábado a todos. Que alegria estar nessa igreja. Depois que a gente passa de uma certa idade, a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Eu já estou chegando na reta final da minha caminhada. Faltam alguns anos ainda, alguns poucos anos. Mas a primeira coisa que eu vou falar, talvez surpreenda vocês, mas eu tenho que falar isso. O meu primeiro chamado, um dos primeiros chamados que eu recebi no meu ministério quando eu terminei teologia, 1990, era para ser pastor desta igreja. Mas alguns caminhos não permitiram que acontecesse. Mas aqui estou, 33 anos após a minha formatura, pela graça de Deus. Veio um colega no meu lugar ser pastor aqui. Eu fui estudar fora e depois voltei. Pastor Laerte Lanza foi pastor aqui. Lembram dele? Meu colega de quarto. Eu sou de uma outra dispensação, dos tempos de outrora. Queridos, eu fiquei muito impressionado quando cheguei à porta dessa igreja. Várias pessoas me recepcionaram, várias pessoas me trouxeram aqui, alguns vieram falar comigo, levaram aqui ao quarto. Se eu fosse alguém que não tivesse igreja, eu viria a ser membro dessa igreja. Porque eu senti um amor, um afeto, um carinho cristão que toca, faz muita diferença. Continue assim. Esse é o Espírito de Cristo. Receber a todos com amor, não importa quem seja. Se é culto, não é culto, se é pobre ou rico, recebam a todos com amor e tratem a todos com a maior atenção e carinho, porque isso faz uma tremenda diferença. Nós estamos engajados nos 10 dias de oração. Isso aqui é apenas um breve introdutório, uma introdução do que eu vou falar. Estamos engajados nesse plano que vocês devem ter recebido, impresso ou pelo PDF no seu celular. E aqui nós temos um plano de estudos e oração. Hoje é o terceiro dia que nós estamos estudando os temas desse manual. Esse período de 10 dias de oração, ele antecede um plano da igreja mundial. Qual é o plano, pastor? Nós estamos nos preparando, orando, estudando a palavra de Deus, jejuando, com um propósito magnífico, grandioso, que jamais houve na história do adventismo mundial, nem nacional. Qual é esse plano? A igreja está engajada em distribuir este livro. Serão publicados 240 milhões de livros nesse primeiro projeto, 2023, 2024. Começa agora em 23 e termina em 24. Pastor, qual é o plano da Igreja Mundial, pastor? O plano da Igreja Mundial é distribuir um livro, grande conflito, em cada lar da terra. Vocês sabem o que é isso? Um desses livros, em cada família da terra, terá acesso a esse material. Já foram publicados livros em mais de 60 línguas e dialetos do grande conflito. Esses livros serão entregues impresso e serão também entregues pelo meio digital.
Você poderá indicar a uma pessoa pelo seu WhatsApp ou por um cartão. A pessoa escaneriza o QR Code e ela pode abrir o livro, o conteúdo inteiro, no seu celular, no seu tablet, no seu computador e lê-lo na sua língua, na língua dele. Aonde ele está, automaticamente vai abrir na língua dele. Queridos, por que nós estamos orando? Você já parou para pensar? Das muitas coisas que Ellen White disse, ela disse que de todas as obras que ela escreveu, nenhuma delas tem tanto valor quanto esta obra. E nenhuma delas, Deus revelou a ela que ela deveria distribuir de forma muito maior do que o grande conflito. Como folhas de outono. Só que tem um detalhe. Eu vou falar isso hoje à tarde, não perca, 3 horas. Quando ela teve a primeira visão em 14 de março de 1858, ela estava num funeral. O marido havia apresentado um sermão. E quando ele concluiu o sermão, ela se levantou para levar algumas palavras de conforto à família que havia perdido uma criança pequena. E ao ela se levantar para proferir palavras de conforto e esperança para reavivar a fé daquela família, o Espírito Santo apareceu a ela em uma visão, no meio de um funeral. Totalmente improvável. E Deus concedeu a ela uma visão que levou 2 horas. Essa foi a primeira visão que ela recebeu de Deus para começar a escrever a obra Spiritual Gifts, que eu tenho aqui na minha mala. Vocês querem ver ou não? Vou mostrar para vocês. Ellen White recebeu várias visões para poder escrever toda a série de livros, O Grande Conflito. Mas aqui está. Ela escreveu as primeiras palavras daquela visão que Deus concedeu a ela naquele funeral. 2 horas. Ela escreveu e compôs esse pequeno livro, Spiritual Gifts. Depois ela escreveu mais 2 volumes, compondo ao todo 5 volumes. Então, esses 5 volumes representam a parte da primeira visão que ela recebeu sobre o grande conflito. Mas depois aconteceram algumas coisas interessantes. Porque enquanto ela voltava daquele funeral, pegando um trem, ela viu que no trem tinha um maquinista, tinha um passageiro, que ele não tinha nome. E quando ela desceu na estação da cidade de Jackson, em Michigan, ela foi para a casa dos irmãos Palmer, e quando ela chegou na casa dos irmãos Palmer, ela teve uma paralisia do lado direito, totalmente paralisada. E aquilo afetou também o seu coração. Ao chegar em casa, ela começou a anotar os registros da obra, o grande conflito que Deus havia começado a dar a ela em visão. Mas qual não foi a sua surpresa? Ela não conseguia escrever. Ela escrevia 1 página por dia e tinha que descansar 3 dias. Depois ela voltava no 3º dia e voltava a escrever mais 1 página, descansava mais 3 dias. E aí Deus revelou o que havia acontecido. Aquele passageiro desconhecido do trem era o inimigo. E a paralisia que ela sofreu na casa daqueles irmãos Palmer, foi-lhe colocado como prova, para que ela não escrevesse o livro, e o inimigo estava por trás disso. A pergunta que se faz é, por que o inimigo não queria que ela escrevesse a obra O Grande Conflito? Porque a obra O Grande Conflito coloca de forma clara, límpida, transparente, todos os artifícios satânicos que visam impedir homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e idosos, a entrarem no reino dos céus. Por isso que nós estamos orando. Porque sabemos que quando começarmos a fazer esta obra,
nós enfrentaremos oposição. E não será pouca. Por isso, os anjos, o Espírito Santo, precisa ir à frente de nós para abrir portas, corações, vidas, lares, famílias, para que nós, ao chegarmos com a obra, esses corações estejam abertos e estejam dispostos a ler a palavra de Deus, a ler a revelação da Bíblia, a ler a revelação dos testemunhos e a saberem qual é o caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Por isso nós estamos orando. Por isso nós vamos jejuar. E eu peço, em nome de Jesus, que você, a sua família, sua esposa, seus filhos, vocês orem como família, como igreja, entregando esse plano, esse projeto nas mãos de Deus, porque a obra é dele. Nós somos apenas o quê? Os instrumentos. Nós precisamos orar muito para que o Espírito possa trabalhar e que milhares e milhões de famílias conheçam a verdade da salvação em Cristo Jesus, através também da leitura do grande conflito. Queridos, se você considerar a leitura deste livro em parceria com a Bíblia, a pessoa tem o pleno controle e o pleno conhecimento do plano da redenção que Deus estabeleceu para cada um de nós. Aqui está. Aqui está. Assim, queridos, hoje à tarde nós vamos trabalhar algumas coisas relacionadas às profecias. Você é o nosso convidado especial e nós estaremos aguardando vocês aqui para estarmos todos juntos às 3 horas da tarde, é isto? 3 horas da tarde. Muito bem, eu queria que você agora tomasse a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra. Esse é o momento oportuno. Abra a sua Bíblia. Cantamos um belíssimo hino aqui sobre o lar feliz. Que bênção. Como almejamos esse dia. Como almejamos o lar. Abra sua Bíblia em São João capítulo 14. João capítulo 14. Um dos textos mais conhecidos dos evangelhos. Esse texto foi proferido pelos lábios de Cristo. Ele falou essas palavras que nós vamos ler. 14, 1-3. Todos sabemos de cor, mas vamos ler com calma, para que o Espírito fale ao nosso coração. Abra sua Bíblia junto comigo. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais o quê? Estejais vós também. De todas as promessas da palavra de Deus, essa é aquela pela qual nós mais aguardamos o cumprimento. De todas as profecias bíblicas, essa é aquela pela qual nós mais esperamos. Essa é aquela que move a nossa vida, é o combustível do cristão, é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquilo que nós deveríamos falar, pregar, testemunhar dia e noite. E vou falar mais, amigos. Essa é a mensagem que o mundo espera ouvir de cada um de nós. Por quê, pastor? Porque o mundo não tem a compreensão desta mensagem na sua plenitude. Nós carregamos este nome em nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Às vezes, não falamos sobre a volta de Jesus, nem sequer pelos nossos filhos, nem para os nossos amigos.
Às vezes padecemos lutas, agruras, dificuldades, desafios, dia e noite, semana após semana, e às vezes esquecemos que o nosso lar não é esse. Nossa vida não está restrita a esse planeta, amigos. Deus está preparando um lugar. Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Deus quer levar-nos todos daqui. Deus quer nos tirar desse mundo. Mas sabe, às vezes a gente conversa com as pessoas e parece que as pessoas não querem mudar de endereço. Querem ficar aqui. Acham que esse mundo, esta vida está muito boa, as coisas aqui estão muito tranquilas, aqui tudo vai bem, e a gente acha que o nosso destino se resumiu a esse planeta, as coisas que estão circunscritas a esta terra. E se nós fôssemos falar da grandeza, e eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre isso, do que está nos aguardando no céu, o céu. Tínhamos que falar mais sobre o céu. Sabe por quê? Porque quando a gente fala sobre o céu, nós nos esquecemos desse planeta, nós esquecemos das coisas desse mundo, nossa atenção, nossos pensamentos se voltam para Deus. A vida fica mais leve, fica mais tranquila, fica mais amena. E a gente consegue sair desse sufoco que muitas vezes nos afoga, nos afunda. E uma coisa, eu quero chamar a sua atenção, isso me toca muito. Alguém poderia me dizer quem foi o primeiro profeta que foi chamado por Deus na palavra de Deus, a Bíblia? Quem foi o primeiro profeta? Quem sabe? Já teve uma resposta certa aqui. Vamos abrir a Bíblia? Abra sua Bíblia. Vamos a Judas. Penúltima epístola da Bíblia, penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas, versículo 14 de Judas, tem só um capítulo. Judas 14, primeiro profeta escolhido por Deus para revelar a vontade de Deus à humanidade. Olha lá na sua Bíblia, abre aí, Judas 14. Olha o que diz a palavra. Quanto a estes, foi que também profetizou quem? Falem alto, foi quem? Enoque. O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas, o quê? Miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias. O primeiro profeta que Deus chamou, recebeu de Deus uma visão, e nesta visão que o primeiro profeta recebeu de Deus, ele viu o quê? O que Deus revelou para ele? A volta de quem? Já parou para pensar nisso? O primeiro profeta da Bíblia viu a volta do Senhor Jesus com anjos voltando em miríades, são milhares, milhões de anjos voltando na nuvem do céu. Enoque viu essa cena. Agora eu quero chamar a sua atenção. Quem foi o último profeta que recebeu visões na Bíblia? Quem foi? O profeta João. O que Deus revelou ao profeta João? A mesma cena mostrada a Enoque foi o quê? Repetida a quem? A João. João viu Jesus Cristo voltando, só que agora com muito mais o quê? Detalhes, minúcias. Ele viu Jesus Cristo como Messias, na sua perna havia algo escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19. Ele viu uma majestosa, imensa quantidade de anjos voltando e cantando, e Jesus Cristo no meio daquela nuvem, com detalhes. O primeiro profeta, Enoque, viu os anjos voltando com Jesus. O último profeta da Bíblia, João, também viu Jesus voltando nas nuvens dos céus. 1844 anos depois de João, uma jovem de 17 anos, que foi aqui citada na história infantil, pela minha amiga que contou, que é engenheira, eu não esqueci o nome seu agora, muito bem, obrigado.
É um nome diferente, né? A minha amiga contou a história com as crianças da vaca. Esta jovem, 17 anos, na sua primeira visão, que aconteceu quando? Quem sabe? Valendo 50 pontos na média. Quem sabe? Que ano que foi? A primeira visão. Eu quero saber que ano e que mês. Quem sabe? Olha só, eu preciso voltar mais vezes aqui, hein? Dezembro de 1840 e 2 meses após o grande desapontamento. Esta jovem é chamada por Deus, recebe de Deus um convite e Deus lhe faz e concede uma visão. Na primeira visão que esta jovem recebe, Deus mostra a ela uma cena. E esta cena é objeto do nosso estudo nesta manhã. Essa jovem combalida, 17 anos, com os pulmões tomados pela tuberculose, escarrando sangue. Alguém bate na porta de sua casa pela manhã e fala: Ellen, nós queríamos que você fosse participar do evento que teremos hoje à tarde, de um pequeno grupo que vamos cantar, orar e estudar a Bíblia. Você pode ir? Ela disse: amiga, se eu tiver forças eu vou. Se Deus me der forças eu vou. E passado o período da tarde, aquela jovem de 17 anos, com a pouca força que tinha, começou a se arrastar em direção à casa de sua amiga Eunice. Quando chegou lá, a sua amiga abriu a porta e disse: Ellen, você veio. Ela entrou. E ali cantaram, ali leram a palavra, ali oraram. E num momento, quando elas estavam ajoelhadas ao redor de uma mesa na sala, com as mãos dadas, eram 5 moças. 5 moças, jovens, estavam orando. Enquanto elas oravam, Deus apareceu àquela jovem em uma visão. Esta visão está descrita em vários dos seus livros. Maiormente falando, eu vou destacar hoje o livro Primeiros Escritos, que intitula o capítulo Minha Primeira Visão. Se você quiser, depois leia na sua casa. Vale a pena. Esta jovem de 17 anos foi chamada por Deus. Mas antes de eu contar a história, eu vou fazer uma pergunta. E eu quero que você me responda. O que Deus tem com os jovens? Vocês voltaram de um acampamento jovem? E eu quero falar para você, me escute, ouça com atenção. O que Deus tem para você, jovem? Daniel tinha 17 anos quando ele saiu de Jerusalém para ir para as cortes da Babilônia. José, quando foi vendido para o Egito, tinha 17 anos. De acordo com os cronologistas, João Batista tinha 17 anos quando ele começou o seu ministério. Isaías era um jovem, nós não sabemos exatamente a sua idade quando Deus o chamou para ser um profeta. Jeremias tinha 23 anos quando começou o seu ministério profético. A pergunta é, por que Deus chama jovens? Às vezes o jovem fica pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei se eu vou casar, se eu vou estudar, que curso eu vou fazer na faculdade, e o jovem fica em dúvida, e naquele momento de incertezas e dúvidas, Deus chega para ele e fala: filho, filha, vem aqui, eu tenho uma obra, eu tenho uma missão para você, você vai ser no meu porta-voz. Deus pega aquele jovem, levanta aquele jovem, coloca na sua boca as palavras dele e diz: agora você vai falar, você vai pregar, você vai testemunhar do amor de Cristo, da salvação em Cristo Jesus. E aquele jovem se levanta, e ele se levanta para ser um porta-voz de Jesus, um porta-voz de Deus. Ah, querido, quantos jovens estão perdendo essa oportunidade de ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Quantos jovens estão às vezes cambaleando pela vida sem sequer ouvir a voz de Deus,
Deus está falando pelo seu pai, pela sua mãe, Deus está falando pelo sermão do pastor, Deus fala às vezes pela internet, comunicando mensagens a você, mas você não ouve. Alguns estão perdendo a oportunidade, suas energias, seus dons, seus talentos, poderiam usar todos para Deus, para abreviar a volta do Senhor Jesus, sobretudo para abreviar o dia em que a profecia de João capítulo 14 se cumprirá entre nós. Um novo céu, uma nova terra. É para lá que Deus quer nos levar a todos sem exceção, sem exceção. E terminar o grande conflito que nós travamos dia e noite, em várias dimensões, em várias circunstâncias da vida. Deus quer que esse conflito seja logo concluído e que nós estejamos do lado daqueles que receberão a salvação e a vida eterna. Queridos, a história dessa primeira visão revela que enquanto essas jovens estavam ali orando, Deus apareceu a esta moça de 17 anos, Ellen, em uma visão. Enquanto ela orava, Deus revelou a ela um caminho longo, porém estreito. Longo e estreito. E ao ela receber essa primeira visão, essa primeira imagem da visão, Deus disse para ela, olhe. E ela disse, olhe o povo de Deus. Deus disse a ela, olhe o povo de Deus a caminho da terra prometida. Ela disse, Senhor, eu não consigo ver o povo. E Deus diz, olhe mais para cima. E ela orou para cima e viu o povo caminhando pelo caminho estreito em direção à terra prometida. E ali ela olhou. Ela percebeu algumas coisas. Que aquele caminho era guiado e conduzido por uma imensa luz que irradiava e iluminava toda a extensão do caminho para que ninguém se perdesse. E aquela luz, quando ela percebeu, aquela luz vinha lá da frente, do final do caminho. E quando ela percebeu, olhou, ela viu quem no final do caminho? Jesus. E ela viu que da face de Jesus saía e irradiava essa luz, que iluminava toda a extensão do caminho. Enquanto eles caminhavam, ela foi observando no meio da visão algumas coisas. Deus diz que todos aqueles que caminhavam eram os 144.000. Esse grupo representa quem? Os salvos, que serão o quê? Estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Isso está claro. São salvos, vivos. E os 144.000 ali estão. E num dado momento, a caminho da terra prometida, ouve-se uma voz que ecoa no céu, nas abóbadas do céu. E esta voz vem de Deus, e essa voz diz o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Aqueles que estavam caminhando, que eram parte desse grupo dos 144.000, ou seja, os vivos salvos, ouvem esta voz e eles se sentem seguros, porque estavam caminhando por um caminho extremamente desafiador, era estreito, era pedregoso e era desafiador para todos eles. A voz dizia o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. E os 144.000 vivos ouviram, entenderam e se sentiram seguros. E continuaram a sua caminhada. Eram todos os salvos e havia entre eles também algumas pessoas que não eram parte desse grupo, mas também poderiam ou não alcançar a salvação. Esse grupo caminhava. Enquanto eles caminhavam, nesta visão, ela percebeu algumas coisas interessantes. Ela percebeu que algum daqueles homens e mulheres e jovens estavam ali andando. Ela percebeu que alguns deles estavam desanimados.
estavam meio cansados e alguns deles começaram a dizer: escute, esse caminho está muito longo, eu não aguento mais. E eles começaram a se assentar à margem do caminho. Jesus Cristo saía prontamente e vinha com o seu braço direito. E com o seu braço direito, ele colocava as mãos e dizia: levantem-se, levantem, não desanimem, o céu é logo ali, continuem a sua caminhada, continuem a caminhada. E eles levantavam e diziam: aleluia, aleluia, e voltavam a caminhar. Mas alguns, ela percebeu, que se assentaram na beira do caminho, mas colocaram no seu coração de que não continuariam mais a caminhada. Esses se assentaram à margem e dali se precipitaram abismo abaixo para nunca mais serem salvos. Desistiram do caminho. E aí, Jesus conduz aquela multidão de salvos escolhidos que estavam ali caminhando. Jesus conduz todos eles em direção ao céu. E quando chegam ao céu, Jesus Cristo está às portas, e Jesus Cristo tem ali uma imensidão de coroas num canto do céu. E lá na porta, antes deles entrarem na porta que dá entrada ao céu, Jesus pega uma coroa e coloca uma coroa na cabeça de cada um dos salvos e escolhidos. Um por um. Um por um. E nesta coroa há alguma coisa especial. O que há nessa coroa? Uma pedrinha branca. E nesta pedrinha branca está escrito o seu novo nome, o meu novo nome, que ninguém sabe. Só Deus sabe. Quando chegarmos ao céu, nós vamos abandonar todas as coisas desse mundo, inclusive vamos perder o nosso nome. Vamos receber um novo nome dado por Deus, um novo registro de nascimento. Nosso novo nome estará nessa pedrinha branca. Embaixo na coroa está escrito uma frase. Qual é a frase que está escrita na coroa? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse momento. Quem é o primeiro a receber a coroa? É você? Sou eu? Quem é o primeiro a receber a coroa? Puxando a fila, está um homem altíssimo, grande, belíssimo, do lado a sua esposa, Adão, encabeçando a fila, lá na frente, o nosso primeiro pai. Ele chega diante de Jesus, e Jesus coloca esta coroa sobre a sua cabeça. A mesma coroa que você recebe e eu recebo, Adão recebe. Porém, quando Adão recebe, o primeiro pai, ele pega a coroa, tira a coroa, coloca aos pés de Jesus e se ajoelha aos pés de Jesus. Se ajoelha aos pés de Jesus. E toda a multidão com ele se ajoelha junto aos pés de Jesus Cristo. Homens e mulheres de vários tempos e eras, de todas as gerações, países, povos, tribos, línguas, de todas as raças, ajoelhados ao pé de Jesus Cristo. E naquele momento, Jesus Cristo abre as portas da cidade santa. E aquela multidão de salvos escolhidos entram para a cidade santa. E Jesus diz a eles: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado, o quê? Desde a fundação do mundo. E Ellen, juntamente com todas aquelas pessoas, entra na cidade santa. Isso tudo acontece em visão. Ela recebeu essa visão e ela entra. E quando ela está ali dentro, ela começa a observar em visão as coisas que Deus revela para ela. Ela vê, por exemplo, o rio da vida que corre e corta toda a cidade santa. Corta a cidade santa. Mas ela vê que o rio nasce do trono de Deus.
Lá do trono de Deus, o rio sai e ele corta toda a extensão da cidade santa. Ela vê que num ponto da cidade santa, de uma margem do rio à outra margem do rio, está a árvore da vida, que ela tem um tronco de um lado da margem, que vai até a outra margem, e ela se fecha. É uma coisa só. Mas ela não vê só isso. Ela vê uma outra coisa. Ela vê o fruto da vida, o fruto da árvore da vida. E quando ela descreve a característica do fruto da árvore da vida, ela diz que era algo inexplicável. Uma mistura de ouro com prata. E quando ela vê os troncos da árvore da vida, ela diz que aquele tronco era como o ouro transparente. Eu nunca vi ouro transparente, você já viu? Aí se aplica as palavras do apóstolo Paulo. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao pensamento humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que nós temos que pensar. Como será o céu? É isso. E ali, enquanto ela está, ela vê toda esta cena. Pessoas de todas as épocas se encontrando, se abraçando. Por um momento, Jesus entra em cena. E Jesus pega toda a cidade e transporta a cidade para a nova terra. Tudo isso aconteceu num período de 2 semanas de intervalo. Foram 2 visões. As 2 primeiras visões ocorreram num período de 2 semanas. Uma visão foi a introdutória e a outra foi a visão que complementa a primeira visão. E na segunda visão, Deus mostra agora a cidade santa descendo do céu e se instalando na nova terra, esta terra onde nós habitamos. E ela se instala sobre o Monte das Oliveiras, exatamente como está descrito na palavra. Ali está ela. O monte se divide em 2 e a cidade é colocada sobre o monte. E ali os salvos escolhidos saem da cidade santa, e eles saem da cidade santa para poderem conhecer as cercanias da cidade santa. E ela descreve o que ela vê. Ela vê grandes árvores, relvas, ela vê animais pastando um com o outro, ela vê pessoas entrando e saindo pela cidade, ela vê pessoas entrando nas suas casas, tirando as suas coroas e colocando as suas coroas sobre as prateleiras. Tudo isso é gravado na sua memória. Mas a cena que mais toca nesta visão, encerrando a visão, é a cena quando ela sai e ela vê uma mesa quilométrica, imensa, uma mesa de prata, servida, preparada, cheia de alimentos. Cheia de alimentos. Ela vê ali a romã, ela vê o figo, a amêndoa. Ela vê ali o fruto da árvore da vida. E em visão, ela se reporta a Jesus e diz assim: Jesus, eu posso experimentar? Jesus fala para ela: minha filha, o fruto da árvore da vida você não pode comer, porque aqueles que comem do fruto da árvore da vida e bebem da água do rio da vida não podem mais voltar para a terra. E ela diz para Jesus: Jesus, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. E Jesus fala: minha filha, agora não, você não pode ficar aqui. Eu tenho uma missão para você, eu tenho uma tarefa para você. Você vai voltar à terra e você vai escrever, você vai registrar, você vai pregar, você vai testemunhar sobre tudo aquilo que você viu, que eu te mostrei em visão. Essa é a tua missão. Volte à terra para você registrar e escrever tudo o que você viu, tudo que eu te revelei em visão. E ela sai dessa cena, volta para a terra. E quando ela chega de volta à terra em visão, ela diz: eis que tudo aqui na terra era sombrio e escuridão.
Era tudo trevas. Era tudo diferente do que ela estava vendo. Esta foi a primeira visão que Ellen White recebeu. E queridos, quando lá na primeira visão, Deus fala, vai e volta à terra e revela a todos. Deus não estava dizendo para ela que era para falar só para os adventistas, ou só para o remanescente. Deus estava falando, revela a todos. Todos os povos, todas as tribos, nações, os seus escritos não estão restritos apenas à igreja adventista. Os seus escritos foram dados por Deus para serem espalhados a todo mundo. E o que nós estamos fazendo agora? Trabalhando exatamente assim. A Bíblia e os testemunhos para alcançar corações e vidas de milhares e milhões de pessoas, levando luz e orientação aos lares. Assim, queridos, eu quero, nesta manhã, orientar esta igreja. E eu quero, nesta manhã, junto com você, que veio aqui à casa de Deus nesta manhã, pensarmos na grandeza da obra, da missão que Deus confiou a cada um de nós. O mundo lá fora, as pessoas que vivem lá fora, estão aguardando o momento, o dia, a hora em que elas vão receber esta mensagem, o conhecimento desta verdade, que depende de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas da igreja, de Araraquara, de Rio Preto, de São Carlos, de Ribeirão, de todas as cidades desse campo e de outros campos do Brasil. Eu contava uma história numa das minhas pregações recentes. Vou contar aqui agora. Era um sábado à tarde. Um primo meu trabalhava numa tapeçaria. Ele estava colocando o vinil sobre uma nova, ele estava refazendo o sofá, um dos sofás que estavam ali para ele trabalhar. E ele colocava esse vinil e com a tachinha pregava esse vinil, colocando uma nova capa naquele sofá. Era mais ou menos por volta de umas 5 horas da tarde. Quando alguém bateu a porta da tapeçaria, isso no bairro da Pompeia, em São Paulo, e levou para ele uma simples coisa. Vou mostrar para vocês. Aquela pessoa tinha em mãos um folheto. Só isso, nada mais. Não era nem livro, era um folheto. O folheto falava sobre o quê? O sábado. Aquele indivíduo era um membro de igreja, conversou com o meu primo e disse, olha, nós estamos muito felizes em poder entregar isso para você. Nós somos adventistas do 7º dia, guardamos o sábado e aguardamos a volta do Senhor Jesus a esta terra. E nós queríamos deixar com você este folheto. Meu primo agradeceu, disse ele, olha, muito obrigado porque você está trazendo esse folheto. Pegou, dobrou o folheto e guardou no bolso e levou para casa, achando que sua mãe, minha tia, iria gostar do folheto. Chegou em casa, meu filho pegou, tirou o folheto do bolso e disse, mamãe, olha, alguém passou na tapeçaria agora à tarde e entregou esse folheto, olha. Ah, deixa eu ver. Minha tia, filha de italianos que moravam a 80 quilômetros de Roma, quando meu avô veio para cá. Elas todas foram filhas de Maria. Todas, minha mãe inclusive. Iam à missa todos os domingos, compulsoriamente. Ali estavam. E ela começou a ler esse folheto, e começou a ler alguns textos da palavra de Deus, comparando um com um, e aquilo intrigou um pouco ela pegou o folheto, guardou na sua Bíblia, num texto que estava ali, fechou a Bíblia, e no dia seguinte ela levou a Bíblia para a igreja. E foi com a Bíblia para a igreja católica. E quando chegou na igreja, ela participou da missa, e ao final ela chamou o padre. Falou, padre, eu sou membro desta igreja há tantos anos, padre.
Há tantos anos a gente guarda, vem aqui aos domingos, o meu pai me ensinou isso, mas escuta, padre, será que é isso que a gente está fazendo é certo, padre? Porque a Bíblia fala que nós temos que guardar o sábado e não o domingo, padre. Eu queria que o senhor me explicasse isso. E ela abriu a Bíblia nos textos que ela tinha lido e mostrou ao padre, e o padre ficou mudo, não disse nada para ela. Ao final da fala dela, o padre disse: irmã Emília, se a senhora quiser seguir a verdade, siga a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela guardou aquele folheto, colocou na Bíblia e voltou para casa, para nunca mais pisar numa igreja católica. A questão é uma só. Por que ela tomou essa decisão? Porque alguém alcançou ela com o quê? Com a verdade. E quando a verdade é plantada no coração de uma pessoa, a verdade não vai só com letras ou com fala, ela vai com o poder do quê? Do Espírito Santo, que trabalha, que transforma, que converte a pessoa. E pelo poder de um folheto, nossa família, 3 pastores, vários doutores, vários professores, vários médicos, foram alcançados pelo poder de um folheto. Um folheto. Um folheto. Pastor, se um folheto fez isso na vida de uma família, pergunto, o que um livro não pode fazer na vida de uma família? O que um livro não pode fazer num bairro, numa comunidade? Amigos, nós precisamos crer, nós precisamos orar, precisamos confiar, precisamos nos dedicar mais para estudar a palavra, dar estudos, testemunhar as pessoas, distribuir literatura, fazer tudo aquilo que dá resultado seguro e sustentável. E se fizermos isto, vocês serão testemunhas das maravilhas e grandezas que Deus realizará em nossos dias. Coisas que jamais poderemos imaginar que aconteceriam, como aconteceu isso com uma família, poderão acontecer na vida de milhares e milhões de famílias que virão aqui dar o seu testemunho a vocês. Mas isso não acontecerá se nós o quê? Não sairmos. Isso não acontecerá se nós o quê? Não fizermos esta obra. E sabe de uma coisa? Eu hoje à tarde talvez toque nesse assunto. Tem muita gente pregando vida no campo, tem muita gente fazendo, às vezes, alarmismos, tem muita gente querendo fazer coisas, falando de profecias de forma atropelada, antecipando os passos, os caminhos, o tempo e complicando toda a situação, criando uma falsa expectativa entre o povo de Deus. Hoje à tarde, quem sabe eu fale uma coisa ou outra sobre isso. Mas eu queria dizer a vocês, amigos, se nós não cumprirmos a missão que Deus nos confiou, Jesus não voltará a esta terra. Não voltará. Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado o quê? Em testemunho a todas as... Então, vamos colocar o então como condicionante. O então é um condicionante. Se o evangelho não for pregado, não haverá então. Não tem como haver volta de Jesus. Porém, atentem para uma coisa. Quando a Bíblia diz, este evangelho será pregado, isso na teologia significa um passivo divino, ou seja, ele é pregado, Deus não fala como. É como a pedra que foi lançada sobre a estátua de Nabucodonosor, ela foi lançada sem o auxílio, é o passivo divino. É Deus que está atuando. Portanto, quando o evangelho é pregado por Deus usando pessoas, usando internet, mídias sociais, usando animais, usando situações diversas da vida. É Deus que está no comando. Nenhum ser humano pode assumir o controle disso. Então, queridos, precisamos orar, precisamos confiar, precisamos nos preparar. E eu encerro contando a vocês
uma ilustração. Pastor, qual é o tempo do preparo? Pastor, eu vou esperar um pouco mais até eu crescer, completar meus 23, meus 25, e eu vou amadurecer um pouco. Depois disso eu vou começar a pensar nas coisas de Deus, na vida espiritual. Eu sou ainda muito jovem, pastor, eu tenho muita lenha para queimar, pastor. Deixa eu curtir minha vida, deixa eu curtir meus amigos, eu tenho muita coisa para queimar. Muita gente pensa assim. Michael era um garoto, um jovem. Ele havia pegado DP, ou recuperação, para muitos. Ficado em DP numa matéria, matemática, era a matéria mais difícil da escola. Já era o 2º ano que ele ficava em matemática. E aí, uma dada ocasião, quando ele ficou em recuperação, o professor passou toda a matéria no quadro, disse a ele: Michael, amanhã às 7h, às 7h30, você tem que estar aqui na escola para você fazer o último exame que vai determinar se você avança ou não de ano. Michael foi para casa. Michael havia estudado. Michael havia se preparado. Michael havia feito toda a revisão da matéria. Mas num dado momento, quando ele foi dormir, ele dormiu aquela noite, acordou cedo, sua mãe já estava com o café da manhã pronto. Michael estava comendo, quando ele de repente olhou para o relógio, o ônibus sairia 6:50, e era o único ônibus que passava no seu bairro. Quando ele olhou, faltavam 6:13. Michael, quando olhou ao relógio, ele disse: eu tenho que ir embora, mãe. Pegou as suas coisas, pegou a mochila, saiu chutando, tropeçando no tapete da sala, bateu a porta e ele saiu em desespero em direção ao ponto de ônibus, aonde estava ali definido o seu destino acadêmico. Quando ele sai correndo com as suas pernas bem pequenas e finas, ele chega ao ponto de ônibus para ver a traseira do ônibus descendo ladeira abaixo. Ali no ponto estava o seu João, amigo dele, vizinho de rua. Seu João olha para Michael desesperado. Michael estava ofegante, respirando com todas as suas forças, e o seu João diz para ele: Michael, parece que você não correu rápido o suficiente para chegar aqui. Michael, ofegante, vira para o seu João e fala: seu João, não, seu João, eu corri rápido o suficiente, só que eu não comecei cedo o suficiente. Não comecei cedo o suficiente. Alguns estão deixando para correr no último instante. Não vão chegar lá. A porta da graça se fechará para eles. A porta da eternidade se fechará. O tempo para você tomar a decisão de servir a Deus é agora, é hoje. Se hoje ouvides a minha voz, não o vosso coração. Meu desejo, queridos, é que o nosso coração esteja aberto, seja um canal livre para Deus habitar em nós por meio do seu Espírito. E não só para a habitação do Espírito de Deus em nós, mas também para que o nosso coração, a nossa vida, os nossos dons e talentos sejam plenamente usados por Deus para alcançar outras pessoas, para alcançar outras vidas que ainda não conhecem o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Meu desejo é que Deus trabalhe no coração e na vida de cada um de vocês, de cada um de nós, para que quando Jesus estiver às portas para chegar, nós possamos todos, em um só coro, dizer: eis que esse é o nosso Deus a quem que aguardávamos. Que nesse dia nenhum daqueles que estão aqui falte, que todos estejamos lá. Que Deus abençoe a todos. Amém.
Quantas vezes a fé vacila nesse mundo de dor e aflição? Quantas dúvidas nos atormentam e a fé vai às vezes ao chão. Quando não encontramos saída e o barco parece afundar, precisamos seguir sempre em frente, confiando que Deus proverá. Deus prometeu, conosco está. Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Se lançamos o olhar à frente e o futuro parece sombrio, se as lágrimas são incessantes e o sorriso dos lábios fugiu, se clamamos a Deus por socorro e a resposta parece não vir, basta olhar para o trono da graça e lembrar que o amor nos remiu. Deus prometeu, conosco está. Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá, é a promessa, Deus proverá. Não tenha pressa, Ele em seu tempo e sabedoria sabe nos dar o que é melhor. Se muitas perguntas não têm resposta, se muitos caminhos parecem sem volta, Deus proverá o cordeiro para cada Abraão de fé. Deus prometeu, conosco está. Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá. Sim, Deus proverá.
Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo teu maravilhoso plano estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O plano da redenção que fora desenhado antes da fundação do mundo. Tu nos amastes antes do nosso nascimento. E tu desejas, ó Pai, que todos nós estejamos ao teu lado. Vivemos em dias difíceis, mas vivemos sob a esperança do breve retorno de Cristo. E esta promessa é fiel, é verdadeira. Um dia Jesus Cristo voltará. E permita, Senhor, que quando Ele voltar, todos nós, com os nossos queridos, familiares, amigos, estejamos prontos para recebê-lo e subir com Ele para o lar eterno. Assim sendo, ó Pai, dá-nos esta graça. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, a andarmos em Teus santos caminhos, a aplicarmos em nossa vida as orientações da Tua palavra. Toma o nosso viver, ó Pai. Usa-o de acordo com os Teus santos propósitos. E agora, ó Pai, despeça-nos com a Tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, pois assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém.